Direito da criança e do adolescente. Adoção. Adoção é uma medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. Por conta dessa irreversibilidade da adoção e da necessidade de proteger o adotando, que é a criança ou adolescente, é necessário que o adotante esteja preparado para assumir esse vínculo, para assumir essa responsabilidade que não mais poderá ser desfeita. E tal preparação se comprova por meio de sentença judicial de uma ação de adoção, que declara a pessoa habilitada, após cumprir exigências diversas e contar com um parecer psicossocial favorável. Habilitado, o adotando é inscrito em cadastros administrados pelo judiciário e será chamado a adotar uma criança indicada também pelo judiciário, conforme o perfil previamente definido pelos pretendentes, sexo, a idade, a etnia. Então, se houver a aceitação da indicação da criança indicada pelo judiciário, inicia-se um processo de aproximação gradual entre os pretendentes e a criança, que é o chamado estágio de convivência previsto no ECA, no artigo 167 e 168, que poderá implicar a concessão de guarda provisória também. E o tempo desse estágio varia de acordo com o caso e com as peculiaridades. Ao final, consolidado esse vínculo, tendo ocorrido tudo dentro das conformidades, a adoção é deferida. O juiz então manda cancelar o registro anterior da criança e ordena a lavratura de um novo registro, alterando, se for o caso, o nome e o prenome do adotado. Então, já vimos resumidamente um trâmite da adoção e nós entendemos agora que a adoção ela consiste numa hipótese legal de extinção do poder familiar. Falando então de adoção, pressupõe uma extinção do poder familiar dos genitores biológicos. O que a lei entende, o que a lei pretende, o que o legislador prioriza no tocante ao ambiente em que se deve desenvolver o convívio familiar de uma criança e de um adolescente, a primazia da família natural, seguindo uma sequência de preferência, então, da família natural, depois a família natural estendida e, por fim, a família substituta, que é o caso da adoção. Ou seja, apenas quando não for possível na família natural e depois na família natural estendida, só então indica-se a inclusão em família substituta. Para que um adotado volte a ser filho dos seus pais biológicos, seria necessária uma nova adoção por seus pais biológicos, inclusive com a destituição do poder familiar dos adotantes, caso eles não concordem com esse pedido dos pais biológicos. O ECA, em seu artigo 13, ainda prevê, parágrafo 1º, as gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhados, sem constrangimentos, à Justiça da Infância e da Juventude. Então, as mães gestantes que manifestem esse interesse de entregar os filhos, elas devem ser encaminhadas pela pessoa que tomar conhecimento dessa pretensão. Essas mães serão encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude. Ainda é garantido à mãe o sigilo, o direito ao sigilo sobre o nascimento dessa criança, e respeita-se o disposto no artigo 48 do artigo 48 do ECA,
que diz que o adotado, que no caso é a criança, ela tem o direito de conhecer a sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Então, o que se diz aqui é que a mãe ela pode manifestar o interesse de entregar seus filhos, garante-se a ela o sigilo sobre o nascimento, encaminha-se a ela a justiça da infância e da juventude. Garante-se então o sigilo sobre o nascimento, respeitado então o direito do adotado de conhecer a sua origem biológica, bem como o acesso irrestrito ao processo de adoção. A adoção por pretendente cadastrado é o modo oficial de adoção no Brasil. Então, no Brasil é pretendente cadastrado, é o modo padrão. A lei, por quê? Porque a lei rejeita a prática da doação de crianças pelos genitores para que terceiros não parentes criem como filhos e os adotem posteriormente. Pois os genitores que não desejam criar os filhos, eles não têm esse direito de escolher quem os fará, quem o fará. Para a preservação do melhor interesse da criança, é a justiça da infância e da juventude quem deve indicar o adotante com a participação do Ministério Público. A lei prevê a existência de cadastros locais na comarca, estaduais, nacional e internacional de pessoas habilitadas à adoção. As crianças são disponibilizadas para adoção também devem, segundo a lei, ser incluídas em um cadastro próprio, estadual e nacional, caso não consigam colocação com pretendentes na comarca de origem. Então, existirão duas listagens de cadastros. Uma listagem de comarca, município, estado, nacional e internacional para pessoas habilitadas à adoção. E outra listagem que são de as crianças disponibilizadas para a adoção. Serão incluídas num cadastro próprio da comarca e posteriormente estadual ou nacional, caso não consigam na comarca de origem. Quando a criança é disponibilizada para ser adotada, procede-se ao que chama uma busca sucessiva. Consulta-se a existência de pretendentes, primeiramente no cadastro da comarca, pois a prioridade é sempre para quem está habilitado na comarca onde a criança se encontra, depois estadual e só então no cadastro nacional. Em todos os casos, deve ser respeitada a ordem de antiguidade da inscrição. Em último lugar, e somente no caso de insucesso das pesquisas anteriores, consulta-se uma quarta lista, que é a dos pretendentes sem residência no Brasil, que se trata da adoção internacional. Nessa última lista ainda terá uma preferência aos brasileiros residentes no exterior. Apesar então de existir esse dever de respeito à ordem de antiguidade da inscrição, apesar da lei também exigir o cadastro e a habilitação para adoção, é possível que pessoas não cadastradas tenham preferência para a adoção de determinada criança ou adolescente, a exemplo do que ocorre na adoção intuito persona. Estatuto da Criança e do Adolescente, da adoção. O artigo 39 diz: a adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta lei. A adoção é uma medida excepcional e irrevogável, isso já foi tratado, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. Parágrafo 2º. É vedada a adoção por procuração, ou seja, é indispensável o contato direto
e pessoal do adotante com o adotado, dos adotantes, ou mais ainda, o convívio prévio entre ambos. Parágrafo 3º diz: em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e interesses do adotando. Ou seja, em conflito, prevalecem os interesses da criança e do adolescente. Prosseguindo, o artigo 40 diz a idade do adotando. O adotando deve contar com, no máximo, 18 anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. No caso de uma adoção de pessoa com idade maior, 18 anos, haverá uma aplicação subsidiária do ECA e ocorrerá na vara da infância e da juventude, caso o processo tenha se iniciado antes de completar os 18 anos. Consequências da adoção estão aqui no artigo seguinte, o artigo 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Parágrafo 1º. Se um dos cônjuges ou companheiro adota o filho do outro, mantêm-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou companheiro do adotante e os respectivos parentes. Parágrafo 2º. É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até 4º grau, observada a ordem de vocação hereditária. Então, como consequência da adoção, a adoção ela dá uma condição de filho, com mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios. Desliga qualquer vínculo com os pais e parentes anteriores, salvo os impedimentos de matrimônio. O artigo seguinte traz quem pode adotar. Artigo 42. Podem adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil. Ou seja, não há uma idade máxima para adotar. Se um idoso quiser adotar, poderá adotar, se preencher os demais requisitos. Parágrafo 1º. Não podem adotar os ascendentes, ou seja, os ascendentes, um avô, por exemplo, e os irmãos. Irmão também não pode adotar. Assinalo que nesse parágrafo não há previsão do tio, portanto, tio pode adotar caso seja maior e preenche os demais requisitos. Tio. Não podem, ascendentes e irmão. Parágrafo 2º. Para a adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham uma união estável, comprovada a estabilidade da família. Então, para a adoção conjunta, deve ser casados ou união estável, comprovando que é uma família com estabilidade para adotar conjuntamente. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Então, deve haver essa diferença de idade de 16 anos. Parágrafo 4º. Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Então, o que vemos aqui neste parágrafo 4º é: os ex-companheiros divorciados, judicialmente separados, ex-companheiros, podem adotar conjuntamente, desde que acordem sobre a guarda e o regime de visitas,
que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência, na constância da união, e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade entre os cônjuges e o bem comum entre o filho. A guarda compartilhada poderá ser usada desde que demonstrado o efetivo benefício ao adotante, desde que haja necessidade de aplicação da guarda compartilhada. No entanto, a guarda compartilhada não é obrigatória. É o que diz o parágrafo seguinte. Nos casos do parágrafo 4º, desde que demonstrado efetivo benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada. Parágrafo 6º. A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento antes de prolatada a sentença. Então, no caso de falecimento no curso do procedimento, antes da sentença, se ocorrer um falecimento, a adoção mesmo assim poderá ser deferida ao adotante. E claro, faleceu, mas prevalecem então as consequências jurídicas da adoção que já foram tratadas. A adoção tem como pressuposto vantagem para o adotando e motivos legítimos. 43 artigo. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Artigo 44. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou curador adotar o pupilo ou o curatelado. Então, vemos aqui nesse artigo 44 sobre a adoção, por tutor ou curador. O tutor, então, o curador pode adotar o pupilo ou o curatelado, desde que não haja pendência na administração, na sua administração, desde que não haja pendências. Então, o artigo 44 diz que enquanto não houver resolução de pendências, não podem adotar. Prosseguindo, o artigo 45 traz a questão do consentimento da criança ou do adolescente. E diz: a adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Parágrafo 1º. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Então, sobre a adoção, em primeiro lugar, independente da idade, pode ser uma criança ou adolescente, se os pais forem desconhecidos ou tiverem sido destituídos do poder familiar, não há necessidade de consentimento dos pais. Se o adotando for maior de 12 anos, aqui uma correção, será necessário também o seu consentimento. Então, as hipóteses de dispensa são relacionadas a pais desconhecidos ou destituídos do poder familiar. Não haverá de se pedir consentimento desses pais. Acerca das crianças ou adolescentes, então, maior de 12 anos, será necessário o seu consentimento. Apenas adolescentes, portanto. Prosseguindo, o artigo 46 trata da questão do estágio de convivência. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias, observada a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. Essa é uma redação trazida em 2017, instituindo o prazo de 90 dias. Parágrafo 1º. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da vinculação, da constituição do vínculo. Então, nós temos aqui que o estágio de convivência, ele precede a adoção por um prazo máximo de 90 dias, observada a idade da criança e as peculiaridades do caso. Quando que haverá uma dispensa do estágio de convivência? Quando
o adotando já estiver sob a tutela ou guarda durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência. Então, dispensa-se o estágio de convivência quando já há uma tutela ou guarda legal, por tempo suficiente. Prosseguindo, o parágrafo 2º diz que a simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa do estágio de convivência. Então, no parágrafo 1º diz que a tutela ou guarda legal durante tempo suficiente dispensa. E o parágrafo 2º diz: a simples guarda de fato não autoriza a dispensa. O parágrafo 2º-A diz: o prazo máximo estabelecido no caput deste artigo pode ser prorrogado por até igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Assim, aquele prazo de 90 dias pode ser prorrogado por até igual período. O parágrafo 3º vem falar do estágio de convivência em caso de adoção estrangeira. Ele diz que aqui é diferente. Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência será de, no mínimo, 30 e no máximo 45 dias, prorrogável por até o período igual a uma vez, mediante decisão fundamentada. Então, em caso de adoção por pessoa que esteja fora do Brasil, o parágrafo 3º não diz que o estágio de convivência cumprido no território pode servir para dispensar o exercício do estágio de convivência. O que diz, então, acerca da adoção por pessoa ou casal residente fora do país será de no mínimo 30 e no máximo 45. Se for uma questão só do Brasil, que é o que está no caput, no máximo 90 dias. Questão internacional, 30 a 45, prorrogável também um período. O parágrafo seguinte, 3º-A, diz: ao final do prazo previsto no parágrafo 3º deste artigo, deverá ser apresentado laudo fundamentado pela equipe, que recomendará ou não o deferimento da autoridade. Então, esse parágrafo diz que, findo o estágio de convivência internacional, deverá ser apresentado um laudo pela equipe, que recomendará ou não a adoção. O parágrafo 4º diz que o estágio de convivência será acompanhado por essa equipe que foi mencionada, a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio de técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito à convivência familiar, que apresentaram um relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento da medida. Então, o estágio de convivência será acompanhado por essa equipe. O estágio de convivência será cumprido no território nacional, preferencialmente na comarca de residência da criança ou do adolescente, ou a critério do juiz, em cidade limítrofe, respeitada em qualquer hipótese a competência do juiz da comarca da residência da criança. Falamos aqui, então, sobre o estágio de convivência na adoção. Vale dizer que não existe estágio de convivência no caso de guarda, tutela ou apadrinhamento. Nesses casos não cabe o estágio de convivência. É uma questão que se aplica e tem cabimento apenas em caso de preceder uma adoção. Como vimos também, em algumas situações excepcionais, o estágio de convivência pode ser dispensado. Razão pela qual não se poderia dizer que sempre precede uma sentença judicial numa ação de adoção, pois em situações pode ser dispensado. Falando sobre os trâmites do vínculo da adoção, do processo de adoção, o artigo 47, que é o seguinte, diz: o vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. O mandado judicial será arquivado e cancelará o registro original do adotado.
A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavado no cartório de registro do município. Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar na certidão de registro. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. Então, se houver essa modificação de prenome, essa pretensão, é obrigatória a oitiva do adotando. A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto na hipótese de falecimento, que terá força retroativa à data do óbito. Parágrafo 8. O processo relativo à adoção, assim como outros a ele relacionados, serão mantidos em arquivo, admitindo seu armazenamento em microfilme ou por outros meios. E aqui a parte mais importante é que garantida a sua conservação para consulta a qualquer tempo. Ou seja, por conta daquela possibilidade da pessoa que foi adotada ter conhecimento, esse processo deve ser conservado para consulta a qualquer tempo. Prosseguindo, o parágrafo 9 vem tratar da prioridade na tramitação da ação de adoção quando envolver deficiente ou doente crônico. Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou doença crônica. O parágrafo seguinte, 10º, vem trazer o prazo da conclusão da ação de adoção, que diz: o prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Então, o prazo da ação é de 120 dias, prorrogável por uma vez. Prosseguindo, o artigo seguinte vem dizer respeito ao direito ao conhecimento à origem biológica e acesso ao processo, que já foi falado no início deste vídeo. O adotado tem direito de conhecer a sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 anos. O parágrafo único diz: o acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica ou psicológica. Então, há uma ressalva aqui nesse parágrafo único de que os menores de 18 também podem ter um acesso irrestrito, esse acesso ao processo, assegurada aí uma orientação e assistência jurídica e psicológica. O artigo seguinte trata da morte dos adotantes. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Então, falecendo os adotantes, é como se tivesse falecido então o pai daquela criança adolescente. O artigo 50 vem tratar do registro das crianças, dos adolescentes e da inscrição dos interessados. Artigo 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou fórum regional, um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. Isso já foi dito, as duas listas. O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos órgãos do juizado ouvido o Ministério Público. Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfazer os requisitos legais ou verificada a hipótese do artigo 29. Parágrafo 3º. A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça e da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Parágrafo 4º. Sempre que possível e recomendável, a preparação incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional, em condições de serem adotados, a ser realizado sob a orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça, da Infância e da Juventude, com o apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Então, essas são as regras do artigo 50 para a inscrição dos interessados.
e a preparação. A partir do parágrafo 5º do mesmo artigo, vem aqui o cadastro das crianças. Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes e de pessoas ou casais habilitados. Parágrafo 6º. Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do país, que somente serão consultados na inexistência de postulantes nacionais habilitados nos cadastros mencionados no parágrafo 5º deste artigo. Então, os cadastros para pessoas ou casais residentes fora do país só serão consultados na inexistência de postulantes nacionais habilitados. Parágrafo 11 diz: enquanto não localizada a pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocado sob guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. O parágrafo 13º, parágrafo 13, vem dizer sobre a adoção por candidato não cadastrado previamente. Somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente nos termos desta lei, quando? Ou seja, somente será deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado, quando? 1. Se tratar de pedido de adoção unilateral. 2. For formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade. 3. Oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação dos laços de afinidade e afetividade e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos artigos 237 ou 238 desta lei. Então, o parágrafo 13º do artigo 50 aborda a questão do candidato não cadastrado. Somente poderá ser deferida uma adoção para um candidato não cadastrado previamente em 3 hipóteses. Quando se tratar de uma adoção unilateral, quando formulada por parente com a qual já resida e tem um vínculo de afinidade, e 3, quando é de um período de alguém que detém a tutela ou guarda legal de criança com mais de 3 anos. Temos que, se um bebê de 6 meses de idade é deixado na porta de uma casa de uma pessoa, e essa pessoa o acolhe aguardando alguém reclamar, passa 1 ano e ninguém procura, essa pessoa se apega e deseja adotar a criança, mesmo não sendo habilitada à adoção. Essa pessoa, pode ser uma mulher, poderá adotar a criança somente quando esta completar 3 anos e desde que preenchidos os demais requisitos legais. Registra-se que a criança que está sob o cuidado e a proteção dessa pessoa há mais de 1 ano, por exemplo, não deve ser afastada dessa família que a acolheu, ainda que não tenha sido observados os ditames legais, não tenha sido uma adoção pela Justiça da Infância e da Liberdade. Então, não haveria um fundamento para o Conselho Tutelar, para a autoridade judiciária, ou outra entidade solicitar, requisitar um acolhimento, um encaminhamento dessa criança. E nem o Ministério Público ajuizar uma ação publicando edital. Neste caso, a pessoa deve regularizar e poderá adotar quando tiver 3 anos, conforme o inciso que foi lido, o inciso 3. O parágrafo 14º diz: nas hipóteses previstas no parágrafo 13º deste artigo, o candidato deverá comprovar, no curso do procedimento, que preenche os requisitos necessários à adoção. O
parágrafo 15º vem tratar da adoção de criança e adolescente com deficiência, doença e necessidades, dizendo que será assegurada uma prioridade no cadastro às pessoas interessadas. Prosseguindo, o artigo 51 cuida da adoção internacional, regras gerais, e diz: considera-se adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país parte da Convenção de 29 de maio de 1993 relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional. Considera-se adoção internacional, então, aquela na qual a pessoa ou casal postulante é residente ou domiciliado fora do Brasil, inclusive brasileiros residentes no exterior, ou seja, brasileiros também podem fazer adoção internacional caso residam no interior. Parágrafo 1º. A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado que a colocação em família adotiva é a solução adequada no caso concreto, que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação em família adotiva brasileira, com a comprovação certificada nos autos da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível, após consulta aos cadastros existentes. Inciso 3. Que em se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado por meios adequados e que se encontra preparado para a medida, mediante por parecer elaborado por equipe interprofissional. Então, esse inciso 3 cuida dos adolescentes em adoção internacional que devem ser consultados pelos meios adequados a seu estágio de desenvolvimento. Parágrafo 2º. Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros. Então, além de existir essa preferência da adoção brasileira, haverá também a preferência pelos brasileiros residentes no exterior, em precedência aos estrangeiros interessados nessa adoção. Parágrafo 3º ainda diz: a adoção internacional pressupõe a intervenção das autoridades centrais, estaduais e federal em matéria de adoção internacional. O artigo 52A trata da adoção internacional, recursos e repasses, dizendo: é vedado, sob pena de responsabilidade e descredenciamento, o repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional a organismos nacionais ou a pessoas físicas. Então, não pode ocorrer esse repasse de recursos. Eventuais repasses somente poderão ser efetuados via fundos dos direitos da criança e dos adolescentes. Estarão sujeitos às deliberações do respectivo conselho. Prosseguindo, o artigo 52b, brasileiro residente no exterior. A adoção por brasileiro residente no exterior, no país ratificante, cujo processo de adoção tenha sido iniciado em conformidade com a legislação no país dele, será automaticamente recepcionada com um reingresso no Brasil. Caso não tenha sido atendido o disposto na linha da Convenção, deverá ser a sentença homologada pelo STJ. Parágrafo 2º. O pretendente brasileiro residente no exterior, em país não ratificante, uma vez reingressado no Brasil, deverá requerer também a homologação da sentença estrangeira no STJ. Adoção internacional, Brasil sendo o país de acolhida. Artigo 52C. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, a decisão da autoridade competente do país de origem da criança
ou do adolescente será conhecida pela autoridade central estadual que tiver processado o pedido, que comunicará o fato à autoridade central federal e determinará as providências necessárias à expedição do certificado de naturalização provisória. Parágrafo 1º. A autoridade central estadual, ouvido o Ministério Público, somente deixará de reconhecer os efeitos daquela decisão se restar demonstrado que a adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou não atende ao interesse superior da criança ou do adolescente. Parágrafo 2º. Na hipótese de não reconhecimento da adoção, o MP deverá imediatamente requerer o que for de direito para resguardar os interesses da criança ou adolescente, comunicando às autoridades central, que fará comunicação à autoridade central brasileira e à autoridade do país de origem. O artigo 52D trata da adoção internacional, sendo o Brasil país de acolhida, uma adoção não deferida ou oriunda de país não aderente da Convenção. Diz: nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida e a adoção não tenha sido deferida no país de origem, porque a sua legislação a delega ao país de acolhida, ou ainda, na hipótese de mesmo com decisão, a criança ou adolescente ser oriundo de país que não tenha aderido à Convenção, o processo de adoção seguirá as regras da adoção nacional. Então, adoção internacional, Brasil é o país de acolhida. Adoção não deferida ou de país não aderente da Convenção. O processo de adoção seguirá as regras da adoção nacional. Concluída a análise dos artigos presentes no ECA, vale verificar a questão da adoção no Código Civil e, inclusive, a alteração ocorrida a respeito da adoção no ano de 2017, no texto do Código Civil. As alterações ocorridas no texto do ECA foram aqui estudadas, embora não mencionadas que tenham sido originadas da alteração de 2017. Código Civil. Artigo 1618. A adoção de crianças e adolescentes será deferida na forma prevista pelo ECA. Artigo 1619. A adoção de maiores de 18 anos dependerá da assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se no que couber as regras gerais do ECA. Então, sobre a adoção, está dizendo aqui que aplica-se o ECA, inclusive as regras gerais. Para a adoção de maior de 18, já foi dito que se aplica o ECA, e tem também a complementação de que dependerá da assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva, constituindo. Artigo 1638 fala do poder familiar, e é esse artigo que teve uma inclusão de um inciso, que será mostrado agora, uma inclusão oriunda de 2017, que diz: 1638, perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que 1. Castigar imoderadamente o filho. 2. Deixar o filho em abandono. 3. Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. 4. Incidir reiteradamente nas faltas previstas. 5. E esse foi o que ocorreu a inclusão. Entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. Então, a inclusão que ocorreu no Código Civil foi justamente acerca de adoção, que é o tema deste estudo, e colocou como sendo uma causa de perda do poder familiar a entrega de forma irregular do filho a terceiro para fins de adoção, incentivando então que a pessoa busque os meios corretos indicados pela lei. A lei de 2007 também trouxe uma alteração na CLT, que é artigo 392-A. A empregada que adotar ou obtiver
guarda judicial para fins de adoção, será concedida licença maternidade. Artigo 396. Para amamentar seu filho, inclusive advindo de adoção, até que este complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Então, o que houve em 2017 foi a inclusão na CLT do direito da empregada que adotar. Prosseguindo, o artigo 25 do ECA vem denominar espécie de família. E ele diz: entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Essa é a família extensa, que é aquela que se busca incluir a criança antes de colocá-la numa família substituta. Então, primeiramente a família natural, depois a família extensa ou ampliada e depois uma família substituta. É o objetivo do legislador. O mesmo artigo 25 do ECA diz: entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, a família natural é aquela mais indicada, formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. A família biológica ou consanguínea é o conjunto de pessoas que descendem do mesmo ancestral comum. A família parental contempla laços consanguíneos ou por afinidade, em arranjos diversos. Já a família vertical é aquela hierarquizada entre ascendentes e descendentes. Tratando agora da perda ou suspensão do poder familiar. A perda ou suspensão do poder familiar ocorrerá quando os pais estiverem pondo em risco a integridade da criança ou do adolescente. É obrigatória a oitiva dos pais sempre que esses forem identificados e estiverem em local conhecido. Ou seja, independe do registro de boletim de ocorrência dando conta da prática de maus tratos contra o filho. A oitiva visa conhecer a situação dos pais que ensejaram essa ação. Nos termos do artigo 157 do ECA, havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o MP, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiada à pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade. Trata-se de medida cautelar, que busca resguardar a integridade da criança ou do adolescente. Como regra, a regra é a convivência familiar. Então, para a decretação dessa medida, exige-se um motivo grave. O parágrafo único do artigo 63 deixa claro que a sentença que decretar a perda ou suspensão do poder familiar será averbada à margem do registro de nascimento. Trata-se de medida que visa deixar registradas intercorrências relativas à filiação da criança e do adolescente. Então, ao passo que a adoção não consta de registro, a sentença que declara a perda ou a suspensão, ela será averbada no registro para deixar registradas as intercorrências relativas à filiação. O artigo 159 do ECA estabelece que, se o requerido não tiver possibilidade de constituir advogado, sem prejuízo do próprio sustento de sua família, poderá requerer em cartório que lhe seja nomeado dativo, ao qual incumbirá a apresentação de resposta, contando-se o prazo a partir da intimação do despacho de nomeação. O procedimento para a perda ou suspensão do poder familiar terá início por provocação do MP ou de quem tem interesse. Prevalece também, nesse caso, o princípio da inércia da jurisdição.
Então, a respeito da perda ou suspensão do poder familiar, nós temos a perda da suspensão familiar, a suspensão do poder familiar, perdão, a perda do poder familiar, a suspensão do poder familiar e a extinção do poder familiar. A perda do poder familiar é a forma mais grave de destituição e se dá por ato judicial. A perda do poder familiar, que é essa primeira mais grave, ocorre por castigo imoderado, abandono, ato contrário à moral, reiterar abuso de autoridade, arruinar bens do filho e entrega irregular para a adoção. Quando há essa perda do poder familiar, o pai perde o poder familiar, o vínculo biológico permanece e a obrigação de prestar alimentos também. Então, um pai que abandona, e permanece o vínculo biológico, permanecem os alimentos. Um pai que castiga moderadamente continua devendo alimentar e o vínculo biológico permanece. A suspensão do poder familiar também se dá por ato judicial. Ela perdura enquanto necessário. A suspensão do poder familiar também é por ato judicial e perdura a suspensão enquanto necessário. A extinção do poder familiar, que é essa terceira hipótese de destituição, ocorre nos casos de morte de um dos pais, emancipação, menor que completa 18 anos, adoção ou decisão judicial. Então, a extinção do poder familiar, um pai deixa de ter o poder familiar quando falece, ou quando o filho se emancipa, ou quando o filho tem 18 anos, ou quando ocorre a adoção, que, como dito no início deste vídeo, a adoção é uma causa de extinção, e por decisão judicial. O artigo 24 do ECA diz: a perda e a suspensão serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Parágrafo 1º. Não havendo outro motivo, a criança ou adolescente será mantido na família, que será obrigatoriamente incluído em serviços e programas de proteção, apoio e promoção. Parágrafo 2º. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão contra o próprio filho. Então, o pai ou a mãe foi condenado criminalmente. Isso não implica a destituição, exceto se um crime doloso contra o filho, sujeito à pena de reclusão. O Código Civil trata das hipóteses de extinção do poder familiar e diz que uma das formas de extinção é a adoção. Então, a extinção do poder familiar, como já dito, é a morte, emancipação, maioridade, decisão judicial e adoção. O Código Civil diz isso no 1635. O 1637 diz: se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes, ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente ou Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando convém. Então, a suspensão do poder familiar está aqui no 1637. Então, a extinção está no 1635, a suspensão no 1637. Tem aqui o 1637, parágrafo único. Suspende-se igualmente o poder de família ao pai ou mãe, condenados por sentença irrecorrível em virtude de crime cuja pena exceda 2 anos de prisão. E o artigo 1638 diz da perda do poder familiar. No caso de castigo, abandono, atos contrários à moral ou costumes, reiterar nessas práticas, e a última forma que foi incluída em 2017, entregar de forma irregular a filha terceiro para fins de adoção.
A respeito da adoção indígena ou quilombo, vamos lá. Em se tratando de colocação em família substituta de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é obrigatório. 1. Que sejam consideradas e respeitadas a identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, assim como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por leis. 2. Que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio da comunidade ou junto aos membros da mesma etnia. 3. É obrigatória a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos, perante a equipe interprofissional multidisciplinar. Então, nós vemos aqui que a adolescentes, criança e adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo tem obrigações específicas. Que sejam consideradas e respeitadas a etnia, identidade social e cultural, os costumes e tradições, e que sejam compatíveis. Que a colocação em família seja prioritariamente no seio de sua comunidade e de sua etnia, e que ocorra uma intervenção e oitiva de membros do órgão federal, de antropólogos. Quando se fala em colocação em família substituta, que é uma hipótese a adoção é uma hipótese disso, tem também a tutela e a guarda, que são outras duas hipóteses de família substituta. Então, como eventualmente os assuntos se aproximam, eu vou tratar aqui da tutela e posteriormente da guarda. A tutela, a situação mais comum para o seu deferimento é a extinção do poder familiar pela morte dos genitores. Então, foi visto que pode ocorrer a extinção no caso de morte. Daí pode ocorrer o deferimento de uma tutela. Ela não convive com o poder familiar, ou seja, o poder familiar deve estar suspenso ou extinto. Então a tutela pressupõe a perda ou a suspensão do poder familiar, diferente da guarda, conforme será visto em seguida. Então o artigo 36 diz: a tutela será deferida, nos termos da lei civil, à pessoa de até 18 anos incompletos. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do pátrio poder. Ela implica necessariamente o dever de guarda. Então, a tutela ela é um pouco ampla porque implica também o dever de guarda. Prosseguindo pelo mesmo motivo, tratando da guarda, a guarda tem cabimento quando concedida liminarmente para regularizar posse de fato em pedidos de adoção ou tutela, que é a guarda provisória, que é para regularizar uma posse de fato, então uma guarda provisória, ou excepcionalmente para atender situações suprindo a falta ou a ausência do responsável. A guarda não é incompatível com o poder familiar, então ela pode ocorrer quando há uma falta ou ausência do responsável, ou quando é uma guarda provisória, preparatória para uma adoção ou uma tutela, quando já existe uma guarda de fato. O artigo 33 diz: a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiro, inclusive aos pais. Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário da autoridade judiciária, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais. Assim como o dever de prestar alimentos. Então, no caso de guarda, a guarda não é incompatível com o poder familiar.
guarda não impede o exercício de visita pelos pais e mantém o dever de alimentos, salvo quando a medida for preparatória para a adoção ou quando houver determinação em contrário da autoridade judiciária. Parágrafo 3º diz: a guarda confere à criança ou adolescente condição de dependente para todos os fins de direito, inclusive previdenciários. Ou seja, não se assume uma condição de sucessor na guarda, apenas de dependente. A pedido do interessado e através de regulamentação específica, poderá ocorrer a fixação de alimentos a serem pagos pelos genitores da criança. Está bem? Então, na guarda, salvo quando for preparatório para adoção, pode ter os alimentos. Adoção estrangeira. Guarda e tutela somente nacionais. Então, a respeito de adoção estrangeira, a guarda, e o que foi falado a respeito da guarda e tutela que se aproximam, guarda e tutela são sempre somente nacionais. A questão de colocação em família substituta estrangeira é uma medida excepcional, apenas na modalidade de adoção. A respeito, então, da guarda, tutela e adoção, há uma necessidade de consentimento de maior de 18 anos. Essa regra do consentimento dos maiores de 12 anos é uma regra que deve ser observada para guarda, tutela ou adoção. Artigo 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento colhido em audiência. O ECA, em seu artigo 197-A, traz a habilitação dos pretendentes, dizendo: os postulantes à adoção domiciliados no Brasil apresentarão petição inicial na qual conste qualificação, dados familiares, cópias autenticadas de certidão de nascimento e casamento, declaração de união estável, cédula de identidade CPF, comprovante de residência e domicílio e renda, atestado de sanidade física e mental, certidão de antecedentes criminais, certidão negativa de distribuição civil. A autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, dará vista aos autos ao Ministério Público que no prazo de 5 dias poderá apresentar quesitos para a equipe interprofissional, requerer audiência, requerer juntar de documentos complementares. Artigo 197 diz: intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes. Parágrafo 3º. Quando o adotante candidatar-se a uma nova adoção, será dispensa a renovação da habilitação, bastando a avaliação por equipe interprofissional. Após 3 recusas injustificadas pelo habilitado à adoção indicado, então, se a pessoa que quer adotar recusar 3 vezes as crianças e adolescentes indicadas dentro do perfil escolhido, haverá uma reavaliação da habilitação. Parágrafo 5º. A desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou a devolução da criança ou do adolescente, depositando-se julgada a sentença de adoção, importará na exclusão dos cadastros de adoção. O artigo 197-E traz aquela questão de que, deferida a habilitação, o postulante será inscrito nos cadastros, sendo a sua convocação para adoção feita de acordo com a ordem cronológica, conforme disponibilidade de crianças e adolescentes. Parágrafo 1º. A ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser observada pela autoridade judiciária nas hipóteses do parágrafo 13º do artigo 50,
quando restar comprovada a melhor solução ao interesse do adotado. Então, a observância em processo de adoção da ordem de preferência do cadastro deverá ser excepcionada em prol do casal que, embora habilitado em data posterior, tenha exercido a guarda da criança pela maior parte do tempo de sua existência, ainda que referida guarda tenha sido interrompida e posteriormente retomada pelo mesmo casal. Artigo 197-F. O prazo máximo para a conclusão da habilitação à adoção será de 120 dias, prorrogável por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Então, o prazo para a conclusão da habilitação, 120 dias. O artigo 167 e 168 trazem aqui informações sobre o estudo social, que é o relatório social, e a perícia interprofissional, que é o laudo pericial. Artigo 167. A autoridade judiciária, de ofício ou requerimento das partes do MP, determinará a realização de estudo social, se possível, de perícia por equipe interprofissional, decidindo sobre a concessão de guarda provisória, bem como, no caso de adoção, sobre o estágio de convivência. Então, pode ser então realizado o estudo social ou uma perícia, a pedido do MP, das partes ou da autoridade, para decidir sobre a concessão de guarda provisória ou estágio de convivência. Se houver a concessão, diz o parágrafo único, a criança será entregue ao interessado mediante termo de responsabilidade. O artigo 168 diz: apresentado o relatório social ou o laudo pericial e ouvida sempre que possível a criança ou adolescente, dar-se-á à vista dos autos ao MP pelo prazo de 5 dias, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Então, o que diz é que quando chegam os autos, o relatório ou laudo, e ouvida a criança, dá-se vista ao MP. Sobre relativizações pela jurisprudência. Certas regras estão sendo relativizadas pela jurisprudência. Por exemplo, a regra da ruptura dos vínculos com a família de origem, por conta da adoção, vem sendo relativizada por algumas decisões judiciais, que aceitam a inclusão do nome do adotante no registro de nascimento, sem a habitual supressão do genitor biológico, admitindo-se, por vezes, a possibilidade de alguém ser filho de 3 ou 4 pessoas. Seria uma família multiparental. As restrições legais para a adoção, outras, têm sido também relativizadas pela jurisprudência, conforme o melhor interesse da criança, permitindo a relativização de várias formalidades. Existindo decisões, então, que permitem, por exemplo, a adoção mesmo quando a diferença de idade entre o adotante e o adotado for menor de 16 anos. B. Por casal que vive em relação homoafetiva. C. Por duas pessoas conjunta, uma adoção conjunta, que não constituam um casal. No caso, foi deferida uma adoção a 2 irmãos, que sequer é permitido pela lei. D. Por irmão, então, foi permitido. Por avós também, havendo, neste caso, mais discussão ainda. E. Por pessoa falecida antes do ajuizamento da ação de adoção. Então, antes até do ajuizamento, não só antes da sentença, antes do ajuizamento. F. Com concordância da genitora, sem ratificação em audiência judicial, sem presença do MP. G. Sem observância restrita da ordem cronológica, quando for o melhor interesse da criança. Essa hipótese já foi falada. H. Mesmo havendo vício de consentimento da mãe com a adoção, oriundo de coação física e moral, após consolidados os vínculos com o adotado e a nova família. Então, mesmo que
seja comprovado que houve um vício de consentimento de uma mãe, oriundo de coação física e moral, admite-se a adoção pela nova família quando já consolidados os vínculos com o adotado. E, mesmo não havendo destituição do genitor na adoção unilateral, e aqui também há discussão. J. Por pretendente não cadastrado, mesmo fora daquelas hipóteses, observando o melhor interesse da criança, na hipótese de existir vínculo afetivo entre ambos, ainda que sequer haja cadastro no registro. Então, por vezes, como visto aqui, a jurisprudência tem flexibilizado e facilitado a efetivação das adoções. Tratando de duas espécies de adoção cujas denominações valem a pena serem clarificadas aqui. A adoção à brasileira é registrar como seu o filho de outrem. Adoção à brasileira. É um crime previsto no artigo 242 do ECA. Só existe uma forma correta de alguém que não é genitor biológico tornar-se pai ou mãe, que é um processo judicial de adoção. Havendo o registro de um filho de outrem como seu, ocorre essa adoção à brasileira, que é crime. Portanto, se descoberto, pode incidir nas penas da lei. E a adoção tardia, que é outra nomenclatura que vale esclarecimento, que é uma adoção de crianças mais velhas. Não há um consenso da idade. Então, a adoção de crianças e adolescentes mais velhos. Há menos procura e o estágio de convivência, em razão das peculiaridades, costuma ser mais prolongado. Por fim, para encerrar, eu informo que, além da pesquisa legislativa e doutrinária realizada, foi realizada consulta à obra doutrinária de Zapata Fabiana Botelho, Direito das Crianças e dos Adolescentes, da Saraiva.